Meus irmãos e minhas irmãs, é uma honra estar aqui com vocês. E eu peço que você abra sua Bíblia comigo, por gentileza, no texto de Apocalipse, capítulo 1, versos 9 a 13. Apocalipse, capítulo 1, versos 9 a 13. Esse texto diz o seguinte: Eu, João, irmão vosso, e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança, em Jesus achei-me na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Achei-me em espírito no dia do Senhor, e ouvi por detrás de mim grande voz, como de trombeta, dizendo: O que vês, escreve em livro e manda às 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para ver quem falava comigo, e voltado vi 7 candeeiros de ouro, e no meio dos candeeiros um semelhante a filho de homem. Agora, por gentileza, capítulo 3, versos 14 a 22. Ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: Estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno, e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes: Estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma. E nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungir os teus olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono. O meu venci, sentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém. Meus amados, os anos mais amargos e sofridos da perseguição à igreja cristã haviam começado. Desde que Nero assume o poder no ano 54 da era cristã. Nero era um homem devasso e também violento. Ele mandou matar tantas pessoas, inclusive a sua própria mãe. Desde que este homem assumiu o governo, é que as nuvens escuras de uma perseguição atroz se formavam no horizonte. 10 anos depois que ele estava governando, acontece uma das grandes tragédias da história. A capital do Império Romano, a cidade de Roma, com mais de 1 milhão de habitantes, conhecida como a cidade eterna, foi incendiada criminosamente. E o imperador assistia esse horrendo espetáculo do alto da torre de Mecenas, vestido de ator, tangendo a sua lira. O incêndio durou 7 noites e 6 dias. Quando o incêndio terminou, a cidade de Roma estava devastada. Dos 14 bairros de Roma, 10 foram destruídos. E os 4 bairros restantes, densamente povoados por judeus e cristãos, dão a Nero um álibi para botar a culpa do incêndio de Roma nos cristãos. E começa então um verdadeiro massacre.
faltou madeira na época para fazer cruz, tamanha quantidade de crentes crucificados. Quando não tinha mais madeira, os crentes eram amarrados nos postes, cobertos de piche e queimados vivos para iluminar as noites de Roma. Chega o ano 68, e aqui acontece a chamada Guerra Judaica, porque uma sinagoga judaica fora profanada em Cesareia Marítima, e os zelotes, que nunca foram favoráveis ao governo de Roma e Israel, se rebelaram contra Roma, e Roma manda para lá o general Tito. Nesse mesmo ano 68, o imperador Nero é deposto pelo Senado e comete suicídio. 2 anos depois, ano 70, a rebelião em Israel está incontornável, e então o general Tito invade Jerusalém, cumprindo a profecia de Jesus, destrói Jerusalém, passa ao fio da espada milhares e milhares de judeus, promovendo o que nós chamamos de a maior diáspora de todos os tempos, desde o ano 70 a 14 de maio de 1948. Nesse mesmo ano 70, Vespasiano inaugura em Roma o Coliseu Romano, o Anfiteatro da Morte, que numa festa de inauguração de 100 dias, mais de 10 mil crentes foram mortos com requinte de crueldade. Eles eram enrolados em peles de animais e jogados nas arenas, para os cães morderem, para os touros pisarem e para os leões esfaimados da Líbia devorarem. Chega o ano 81, e Domiciano assume o governo, e ele é chamado de o segundo Nero, ou Nero redivivo, pela maneira truculenta como ele perseguiu a igreja. A essas alturas, todos os apóstolos de Jesus já estavam mortos, e mortos pelo viés do martírio. João era o último representante do grupo apostólico, era pastor na cidade de Éfeso, e então João é deportado para uma ilha vulcânica, a ilha do Mar Egeu, a ilha de Patmos, para trabalhos forçados. E certamente o entendimento da época é que Domiciano estava jogando a última pá de cal na sepultura da igreja. O cristianismo seria varrido, seria banido. A perseguição era muito atroz. João estava completamente isolado, com todas as portas fechadas para ele na terra. Entretanto, quando todas as portas fecharam para João na terra, Deus abriu-lhe uma porta no céu e disse: sobe para aqui, e eu te mostrarei não as coisas que talvez aconteçam, não as coisas que podem acontecer, eu te mostrarei as coisas que devem acontecer. Deus está no controle, mesmo nos tempos mais sombrios da história. Era um domingo, era o dia do Senhor, quando João escuta atrás dele uma voz como de trombeta dizendo: o que vês, escreve em livro e manda às 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Quando ele se volta para ver quem falava com ele, ele não vê quem falava com ele, ele vê os 7 candeeiros, ele vê as 7 igrejas, e no meio das igrejas, um semelhante a filho de homem. O mundo só pode ver Jesus na igreja e através da igreja. Mas o Cristo que João vê, não é aquele Cristo exangue, angustiado, prostrado sobre os seus joelhos, com lágrimas e suando sangue. O Cristo que João vê não é o Cristo cuspido e esbordoado do sinédrio judaico. O Cristo que João vê não é o Cristo espancado e vilipendiado do pretório romano. O Cristo que João vê não é o Cristo trôpego que caminha pelas ruas apinhadas de Jerusalém, sob os apupos e vaias de uma multidão ensandecida. O Cristo que João vê não é aquele Cristo esticado no leito vertical da morte, suspenso entre a terra e os céus. O Cristo que João vê é o Cristo da glória, é o Cristo vencedor. Seus olhos, seus cabelos são brancos como a neve, seus olhos são como chamas de fogo, seus pés são como bronze polido,
sua voz é como voz de muitas águas, o seu rosto brilha como o sol no seu fulgor. Quando João vê o Cristo da glória, diz a Escritura que ele cai como morto aos seus pés, e o Senhor da glória põe a mão direita sobre ele e diz: não temas, João, eu sou o primeiro e o último. Eis que eu estive morto, mas estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Nós não estamos aqui adorando o Cristo que esteve vivo e está morto. Nós estamos adorando o Cristo que esteve morto e está vivo pelos séculos dos séculos, e Ele é o Senhor da igreja, e Ele é o fundamento da igreja, e Ele é o dono da igreja, e Ele é o edificador da igreja, e Ele é o protetor da igreja. Notem vocês, no capítulo 1, versículo 13, que João o vê no meio das igrejas. E eu quero dizer a você nesta manhã que Jesus está aqui em nosso meio. E é porque Ele está aqui no nosso meio que nós estamos aqui. É porque Ele está aqui, é que esta reunião não é um mero encontro religioso, mas é um culto de adoração àquele que é a razão da nossa esperança. Mas vejam vocês no capítulo 2, versículo 1, que João agora não o vê apenas no meio das igrejas, mas João o vê andando no meio das igrejas. Eu quero dizer a você que Jesus está aqui e Ele está andando em nosso meio, andando no meio das igrejas para sondá-la. E Ele está aqui para sondar o nosso coração, para exortar-nos, para corrigir-nos, para disciplinar-nos, para consolar-nos, para fazer-nos promessas. E na medida que o Senhor caminha entre as igrejas, há um estribilho que se repete em todas as cartas, e o estribilho é esse: eu conheço, eu conheço, eu conheço, eu conheço, eu conheço, eu conheço. Para 5 dessas 7 igrejas, Jesus vai dizer a mesma coisa. Para a igreja de Éfeso, para a igreja de Tiatira, de Sardes, de Filadélfia e Laodiceia, Ele vai dizer: eu conheço as tuas obras. Aquilo que você fez, seu pai não viu, sua mãe não viu, seu marido não viu, sua mulher não viu, seus filhos não viram, o Senhor está dizendo: eu vi. Aquilo que você fechou a porta para ninguém ver, Ele estava lá. Quando você apagou a luz, Ele estava lá. Não há nada que você e eu possamos fazer escondido daquele cujos olhos são como chamas de fogo. Mas notem que para a igreja de Esmirna, a mais pobre igreja da Ásia, Jesus vai dizer uma outra coisa. Ele vai dizer: eu conheço a tua tribulação e a tua pobreza, mas tu és rico. Isso é consolador, porque as horas mais amargas da vida, nas noites mais escuras da nossa história, o Senhor sabe, o Senhor conhece, o Senhor está conosco. Mas Ele me choca no seu diagnóstico, porque você e eu temos uma noção do que seja uma igreja rica. O que é uma igreja rica para nós? É uma igreja que tem muitos membros? É uma igreja que tem um santuário suntuoso? É uma igreja que tem um orçamento robusto? É uma igreja que tem muita gente influente na sociedade? Esse é o conceito que nós temos de uma igreja rica. Mas a igreja de Esmirna era a mais pobre igreja da Ásia, e Jesus diz: eu conheço a tua pobreza, mas tu és rico, pobre na terra, rica no céu, pobre de recursos financeiros, mas rica espiritualmente, pobre aos olhos dos homens, mas rica aos olhos de Deus. O que importa para uma igreja não é ser rica de acordo com o valor dos homens, mas ser rica na perspectiva divina. É curioso que a igreja mais rica da Ásia, a igreja de Laodiceia, que dizia para si mesma: estou rica, abastada, não preciso de coisa nenhuma. Jesus olha para esta mesma igreja e faz um outro diagnóstico:
Não, tu és pobre, tu és miserável, tu estás nua, tu estás cega. É curioso que para a igreja de Pérgamo, Jesus vai fazer uma outra declaração. Ele diz assim: eu conheço o lugar onde tu habitas, onde está o trono de Satanás. Por que Jesus está dizendo isso para Pérgamo? Vocês bem sabem que Pérgamo era a segunda maior cidade da Ásia, menor, só perdia para a capital, que era Éfeso. E talvez Jesus disse isso por duas razões. Primeiro, é que quando se disputou na Ásia, qual cidade construiria o primeiro templo de adoração ao imperador? Pérgamo ganhou a concorrência de Éfeso. E em Pérgamo se constrói, se erige o primeiro templo de adoração ao imperador romano como uma divindade. E muito provavelmente o que Jesus está dizendo é o seguinte: qualquer lugar que um homem é colocado no pedestal e venerado, aí está o trono de Satanás, porque todo humanismo idolátrico é satânico. A segunda razão, muito provavelmente, é que Pérgamo hospedava o templo de Esculápio, o deus da cura, representado por uma serpente. Pessoas vinham de todos os cantos para Pérgamo para serem curadas por Esculápio. É por isso que até hoje, quando você vai ao seu médico, você vai ver uma serpente bordada no jaleco branco do seu médico, da sua médica. Isso vem de Pérgamo, isso vem de Esculápio, isso vem do deus da cura. Provavelmente o que Jesus está dizendo é o seguinte: qualquer lugar que o homem fabricar um deus, um ídolo, e prostrar-se diante dele, aí está o trono de Satanás. O ídolo é nada, ele é barro, ele é pau, ele é gesso, ele é pedra. Mas Paulo diz que o que está por trás do ídolo são os demônios. O que é curioso é que onde Satanás tem um trono, aí Jesus levanta uma igreja para adorar o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Jesus está andando no meio das igrejas, e ele tem elogios a fazer, e ele tem censuras a fazer. É interessante que para duas igrejas não tem censura, só elogio. Para quais igrejas? Para Esmirna, mais pobre, para Filadélfia, a mais fraca. Jesus disse para Filadélfia: eu conheço as tuas obras, tu tens pouca força, mas eu coloquei diante de ti uma porta aberta, e a porta que eu abro ninguém fecha, e a porta que eu fecho ninguém abre. Irmãos, o que importa para a igreja não é ser forte de acordo com a opinião dos homens, mas é ser fiel àquele que está diante de nós e colocar portas abertas diante de nós. Mas para 4 igrejas, Jesus tem elogios e Jesus tem censuras. Por exemplo, ele elogia a igreja de Éfeso pela sua fidelidade doutrinária, pela sua postura inabalável de ética, de não suportar os homens maus, odiando a obra dos nicolaítas, que induziu o povo à prostituição, pela sua capacidade de sofrer por causa da sua fé. Com isso, Jesus está dizendo que uma igreja, para agradá-lo, precisa ser fiel às Escrituras. Uma igreja, para ser agradável a Cristo, não pode negociar seus princípios, seus valores, não pode vender sua consciência. Onde não tem sã doutrina, aí não tem o agrado de Jesus. Mas é curioso que Jesus diz para essa mesma igreja: eu tenho, porém, uma coisa contra ti, é que tu abandonaste o teu primeiro amor. E aqui está um alerta para nós, Igreja Presbiteriana do Brasil. Às vezes, até na defesa da nossa ortodoxia, corremos o risco de perder a piedade. Temos luz na cabeça, mas falta-nos fogo no coração. Conhecemos a verdade, defendemos a verdade, mas perdemos o entusiasmo. Amados irmãos, uma igreja para agradar ao Senhor Jesus, não basta apenas ortodoxia. A ortodoxia é boa, ela é inegociável,
ela é vitalmente necessária, mas ela corre o risco de se tornar uma ortodoxia ossificada e morta, e ortodoxia morta mata. Precisamos do sopro do Espírito, precisamos do poder do Espírito, precisamos ter o coração aquecido, precisamos voltar ao primeiro amor, precisamos de avivamento. Mas notem comigo que a igreja de Tiatira é um contraponto da igreja de Éfeso. A igreja de Éfeso tinha doutrina, mas não tinha amor. A igreja de Tiatira tinha amor, mas não tinha doutrina. Jesus diz para a igreja: eu conheço as tuas obras. E Jesus vai dizer que elogia a igreja, porque agora, quando escreve, ela tem mais fé e mais amor do que tinha lá atrás. Mas Jesus diz: eu tenho uma coisa contra ti, é que toleras esta falsa profetisa Jezabel. Nós poderíamos ser a igreja mais amável da cidade, mais calorosa e receptiva da cidade. Nossas reuniões poderiam ser regadas de bons e saudáveis relacionamentos. Porém, se não tiver sã doutrina, esta igreja não agrada ao Senhor. A verdade é insubstituível, é inegociável. Qualquer igreja, irmãos, que abandonar a sã doutrina, no mesmo dia, ela assina o seu atestado de óbito. Mas agora o Senhor Jesus se dirige à igreja de Pérgamo e faz um elogio, porque tem gente fiel nesta igreja, como seu líder Antipas, que foi martirizado em Pérgamo. E dizem os historiadores, embora o texto não registre, mas a história nos comprova isso, que Antipas, o líder da igreja, morreu carbonizado dentro de um boi de bronze encandecido. Mas nesta mesma igreja, tem gente flertando com o mundo. Nessa mesma igreja tem gente seguindo as doutrinas de Balaão e vivendo a vida imunda, impura. Nas minhas andanças pelo Brasil, é muito comum as pessoas me perguntarem assim: pastor, qual é a avaliação que o senhor faz da igreja evangélica brasileira? Às vezes a pergunta é mais direcionada: pastor, qual é a avaliação que o senhor faz da igreja presbiteriana do Brasil? Às vezes a pergunta é específica: pastor, qual é a avaliação que o senhor faz da igreja que o senhor tem o privilégio de pastorear? E a minha resposta é sempre a mesma. Eu respondo assim: vai muito bem, vai mais ou menos, vai muito mal. Sabe por que eu respondo assim? Porque numa mesma igreja, que escuta o mesmo pastor, que se assenta ao redor da mesma mesa do Senhor, que canta no mesmo coral, que faz parte da mesma sociedade interna, da UCP, a OPH e SAF, tem gente cheia do Espírito Santo, tem gente capengando na fé, e tem gente vivendo em pecado, numa mesma igreja. E o Senhor conhece, e o Senhor conhece, e o Senhor conhece. Para a igreja de Sardes, Jesus disse: você, igreja, tem o nome de quem vive, mas você está morta. E Jesus elogia, porque tem alguns poucos ainda que não se contaminaram. E Jesus me choca no seu diagnóstico, porque a igreja que diz que é pobre, Jesus olha para eles: não, você é rica. A igreja que diz que é rica, Jesus olha para eles: não, você é pobre. A igreja que diz que é viva, Jesus olha e diz: você está morta. A igreja que diz que é fraca, Jesus olha e diz: eu coloquei diante de você uma porta aberta. Então tiramos aqui algumas conclusões. Primeiro, o que importa não é o que eu penso a meu respeito, isso não importa. O que importa não é o que as pessoas falam a meu respeito, isso não importa. O que de fato importa é o que Jesus diz a meu respeito.
Jesus não tem uma opinião, Jesus tem um diagnóstico. Só Ele pode dizer: eu conheço, eu conheço, eu conheço. Mas notem comigo, irmãos, que para uma igreja não tem nenhum elogio, apenas censura. E para qual igreja? Para a igreja de Laodiceia. A igreja que, ao avaliar-se, dá nota máxima para si mesma. A igreja que desfruta da melhor reputação entre as igrejas. A igreja que desfruta certamente de um bom conceito na sociedade. A igreja que é capaz de formar um grande coral com todos os seus membros e cantar o hino "Quão grande és tu" diante do espelho. Aquele que aplaude a si mesma. E Jesus olha para esta igreja e a única coisa que ele sente é náuseas. Se vocês perceberem, Jesus vai, ao dirigir-se a Laodiceia, destacar 3 coisas. Primeiro, ele vai fazer um diagnóstico dos versos 15 a 17. Segundo, ele vai fazer um apelo dos versos 18 a 20. Terceiro, vai fazer promessas nos versos 21 e 22, com base no versículo 14. A pergunta que eu faço a vocês é essa: por que Jesus usou as figuras que usou para a igreja de Laodiceia? Por exemplo, frio, morno, quente, roupas brancas, ouro puro, colírio. Foi por acaso? Ou tem um propósito? Na verdade, Jesus, sendo o maior mestre e o maior comunicador, ele conhece o texto e conhece o contexto. Ele conhece a geografia e conhece a história. Ele conhece a igreja e conhece a cidade. E Jesus vai usar figuras oportunas, pertinentes para falar à igreja. Por que ele usou a figura? Eu conheço as tuas obras, que nem és quente nem frio. Quem dera fosses quente ou frio, assim porque és morno e nem és frio nem quente, eu estou a ponto de vomitar-te na minha boca. Por que ele está falando isso? Vamos entender. Essa região, Laodiceia, era uma região metropolitana com 3 cidades: Laodiceia, Hierápolis e Colossos, às margens do rio Lico, a região mais fértil da Ásia Menor, ainda hoje uma das mais férteis regiões da Turquia asiática. Hierápolis era conhecida como as Caldas Novas da Ásia Menor. Lá tem uma montanha chamada Castelo de Algodão, de rochas calcárias brancas, onde brotam águas quentes e vão caindo em piscinas naturais, e pessoas vinham e vêm até hoje tomar banhos ali, banhos terapêuticos. Do outro lado do rio Lico ficava a cidade de Colossos, que era conhecida também no mundo por suas fontes de águas frias, geladas, também terapêuticas. Mas Laodiceia, a maior cidade da região metropolitana, não tinha fontes, nem de águas quentes, nem de águas frias. As águas que chegavam na cidade vinham por meio de aquedutos, chegavam mornas, tépidas, impróprias para beber. E Jesus usa esse gancho e diz: quem dera tu fosses quente como as águas de Hierápolis, quem dera tu fosses frio como as águas de Colossos, mas porque tu és morna como as águas que chegam na cidade, eu estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Por que ele usou a figura do ouro puro? Porque Laodiceia era a cidade dos banqueiros, dos endinheirados, dos ricaços. Para vocês terem uma ideia, aquela região foi devastada no ano 46 depois de Cristo por um grande terremoto,
nem Colossos, nem Herápolis se reconstruíram ou foram reconstruídas, mas Laodiceia não precisou de dinheiro do Estado para se reconstruir. Os próprios ricos da cidade reconstruíram a cidade. E Jesus está dizendo o seguinte: vocês se orgulham tanto do ouro que vocês têm, mas espiritualmente vocês estão pobres. Por que Jesus usou a figura das vestes brancas? Porque Laodiceia era o maior centro têxtil da Ásia Menor. Ali se fabricava uma roupa famosíssima da lã negra e era exportada para o mundo. E Jesus está dizendo: vocês se orgulham das suas fábricas de roupas, mas espiritualmente vocês estão nus. Por que ele usa a figura do colírio para ungir os olhos? Porque Laodiceia era o maior centro oftalmológico da Ásia Menor. Ali havia um remédio quase milagroso chamado pó frígio. E Jesus está dizendo: vocês se orgulham das suas clínicas de tratamento de olhos, mas espiritualmente vocês estão cegos. O que Jesus está fazendo? Um diagnóstico. Mas sabe o que me choca, presbítero Josimar, reverendo Walter, no diagnóstico de Jesus? Não é o que ele vê, é o que ele não vê. Meus irmãos, leiam essas 7 cartas numa sentada só, e vocês verão algo muito estranho. A única igreja que não recebeu nenhum elogio de Jesus, só censura, não recebe de Jesus nenhuma censura de problemas doutrinários. Não tem falsos apóstolos, não tem falsos mestres, não tem doutrina de Balaão, não tem doutrina de Jezabel, não tem doutrina de Nicolaitas. A igreja não está sendo perturbada por falsas doutrinas. Diríamos nós hoje que a igreja de Laodiceia era uma igreja ortodoxa. E não obstante esse fato, ela está produzindo náuseas em Jesus. Leia as cartas, e vocês não verão nenhuma denúncia de Jesus de problemas morais. Tinha problemas morais na igreja de Tiatira, de Pérgamo, de Sardes. Não há denúncia de problemas morais na igreja de Laodiceia. Não tinha escândalo na igreja. A igreja desfrutava de uma boa reputação interna e externa. O conselho daquela igreja não precisava se reunir para disciplinar nenhum membro. Diríamos nós que aquela igreja não era apenas uma igreja ortodoxa, era uma igreja ética, mas está causando náuseas em Jesus. Leia as cartas, e vocês verão que não há nenhuma denúncia em relação a Laodiceia de perseguição política ou religiosa. Havia perseguição religiosa em Éfeso, havia perseguição política em Pérgamo. A igreja de Laodiceia está em paz. No mundo em turbulência, ela é uma ilha de paz, mas está causando náuseas no Senhor Jesus. Leia as cartas, e vocês verão que Jesus não faz denúncia de problemas financeiros. A igreja de Esmirna era pobre, a igreja de Filadélfia era fraca, a igreja de Laodiceia é rica. Eu acho até que os teólogos da prosperidade não fariam sucesso lá. Todo mundo já era rico. Deixa eu dizer uma coisa a vocês. Se você e eu morássemos na Ásia Menor, no primeiro século, nesse tempo, e nós estivéssemos nos mudando para lá, sabe qual é a igreja que nós iríamos escolher para frequentar, para sermos membros? Com toda a probabilidade, nós escolheríamos Laodiceia. Ortodoxa, ética, em paz, próspera. Os membros estão olhando para eles mesmos e nós estamos muito bem. Nossa igreja é maravilhosa. Nossa igreja, aliás, é a melhor igreja. A nossa denominação é a melhor denominação. E nós começamos a inchar o peito com essa ideia de que somos os melhores, de que temos a melhor doutrina, que temos a melhor ética, que temos o melhor isso, que temos o melhor aquilo, e daqui a pouquinho nós estamos com a síndrome de Laodiceia.
Então resta-nos uma pergunta: se o que nos choca é o que Jesus não viu, o que Jesus viu que trouxe tanto sofrimento para ele? Eu não sei quanto a vocês, mas para mim náusea é pior que dor. Quando você está nauseado, nada está bom. Você está em pé, está ruim. Você senta, piora. Deita, o mundo gira. O que é que causou tanto desconforto em Jesus na igreja de Laodiceia? Apenas uma coisa: falta de fervor espiritual, mornidão. Meus amados irmãos, eu tenho percorrido o Brasil. Deus tem me dado a bênção de pregar em muitas denominações, em mais de 1.500 igrejas no Brasil. Confesso a vocês que tenho pregado em igrejas que eu chamo de ultra-ortodoxas. O que seria uma igreja para mim ultra-ortodoxa, nesse conceito que eu estou falando? Você pode pregar, e se uma mosca voar, você escuta. Há um silêncio sepulcral. Se olha para o rosto das pessoas, você não sabe se ela está gostando, se não está gostando, ela não tem reação nenhuma. Parece que você está pagando para a parede. É um desespero. Mas tem pregado também para igrejas ultra-pentecostais. O barulho é tanto, disse, meus irmãos, calma, por favor, calma, gente, calma. Sabe a conclusão que eu chego? Fervor espiritual não tem nada a ver com estilo de culto. Nada a ver. A gente aprende alguns cacuetes, alguns clichês. E Jesus não se impressiona nem com o clichê ultra-ortodoxo, nem com o clichê ultra-pentecostal. O que está faltando na igreja, irmãos, é fervor espiritual. Coração aquecido, choro pelo pecado, arrependimento verdadeiro, fome de Deus, sede de santidade, plenitude do Espírito Santo, avivamento espiritual. Parece-nos que tantas vezes colocamos a nossa vida num piloto automático. Há poucos dias, pastor Walter, um ministro do Evangelho, me ligou e disse: Hernandes, o que eu me tornei foi apenas um fabricante de sermão e nada mais, isso não mexe mais comigo. Gente que vem para a igreja, semana após semana, mês após mês, ano após ano, a palavra de Deus não mexe mais com a sua vida. Gente que não tem mais prazer em ler a Bíblia, gente que não tem mais devoção, gente que conhece muito, só tem luz na cabeça, mas não tem fogo no coração. A igreja presbiteriana do Brasil precisa, irmãos, de um poderoso reavivamento espiritual, de uma volta para Deus. Mas vejam vocês, em segundo lugar, que depois do diagnóstico vem um apelo. E o apelo está aí no versículo 18. E Jesus diz para a igreja o seguinte: aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo, para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungir os teus olhos, a fim de que vejas. Eu me encanto com Jesus, porque Ele é o Senhor da igreja, é o dono da igreja, e Ele abre esse texto, não dando uma ordem, mas dando um conselho. Um conselho. E, na verdade, Jesus se apresenta à igreja como um mascate, um vendedor ambulante, que tem um produto para vender, e o produto é essencial, e o preço é de graça. Mas o que ele está fazendo aqui?
Ele está mostrando para a igreja como é que ela restaura o fervor espiritual, porque o segredo está aqui: aconselho-te que tu compres de mim, que tu compres de mim, que tu compres de mim. Sabe o que significa isso? Quantas igrejas que você e eu conhecemos, que na busca do fervor se perderam, nos labirintos das heresias, do sincretismo, da heterodoxia, se descambaram, porque foram buscar as últimas novidades do mercado da fé. Irmãos, para buscar avivamento, nós não temos que correr atrás das últimas novidades do mercado da fé, não. Nós temos que nos voltar para Jesus. É só Jesus que pode aquecer o nosso coração, é só Jesus que pode restaurar a sua igreja, é só Jesus que pode derramar o seu Espírito, é só Jesus que pode restaurar a nossa sorte. Quando aqueles dois caminhantes de Emaús tiveram os seus olhos abertos, diz a Escritura, o coração deles aqueceu. E quando os olhos se abrem e o coração aquece, os pés se apressam. E quando os olhos se abrem, o coração aquece e os pés se apressam. A nossa boca há de se abrir para dizer: Ele está vivo, Ele ressuscitou. Mas notem comigo no verso 19, porque aí tem uma declaração e uma ordem. E a declaração é esta: eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê pois zeloso e arrepende-te. Eu não sei quanto a você, mas quando eu leio essa carta, eu fico um pouco constrangido. E muito mais constrangido eu fico quando prego sobre esse texto. Porque Jesus pegou pesado, não pegou não? Essa linguagem é muito pesada. Jesus está falando de vômito. Isso nos constrange. Mas por que Jesus pegou tão pesado com aquela igreja? E por que ele pega tão pesado com você e comigo hoje, nesta manhã? É porque ele está dizendo: é porque eu amo você. Eu amo você. O que Jesus está dizendo é o seguinte: eu não fui para a cruz, eu não morri naquele Calvário e ressuscitei para gerar um crente morno, apático, insosso. Esse não é o meu projeto para a tua vida. Eu estou pegando pesado com você porque eu não desisto de você, eu não abro mão da sua vida, eu não abro mão de ter você revestido com o poder do Espírito Santo. E a ordem é essa: sê pois zeloso e arrepende-te, muda a tua vida, muda a tua conduta. Mas chega no verso 20, meus amados, Jesus docemente tempera repreensão, advertência com doçura, quando ele diz: eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. Sabe o que me choca nesse texto? É que na igreja de Laodiceia tudo girava em torno dela. Estou rica, estou abastada, não preciso de coisa nenhuma. Eles se reuniam para eles cantavam para eles pregavam para eles ofertavam para eles viviam para eles, e nem se aperceberam de que Jesus estava do lado de fora. Gravíssimo isso. Eis que eu estou à porta e bato. E a ideia aqui é de bater e continuar batendo, de insistir e continuar insistindo. Que Jesus me convide para cear com Ele é graça, mas que Ele queira cear comigo é uma extrema misericórdia. E a única maneira de ter o coração aquecido é assentarmos com Jesus, é voltarmos ao primeiro amor.
é nos deleitarmos nele, é termos prazer nele, de ele ser a nossa pérola mais preciosa, o nosso tesouro mais precioso, de nós termos deleite na comunhão com ele, prazer em nos assentarmos aos pés dele, nos encantarmos com ele. Mas eu quero terminar tratando agora então da promessa. E o versículo 14 diz por que ele tem autoridade e competência para fazer promessa. Veja aí comigo. Ao anjo da igreja em Laodiceia escreve estas coisas, diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Quando diz que ele é o Amém, significa que ele é a última palavra de Deus para nós. Deus falou muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais, pelos profetas, mas agora Ele nos fala pelo Filho. Se nós não escutarmos o Filho, não tem mais outra maneira de sermos alcançados. Ele é o Amém de Deus. Ele é a testemunha fiel e verdadeira, porque o que Ele fala, Ele cumpre. O que Ele faz, ninguém pode impedir a sua mão de fazê-lo. Mas Ele é o princípio da criação, no sentido de que foi Ele quem trouxe à existência as coisas que não existem. Foi pela palavra do seu poder que o universo veio à existência, e se Ele criou o universo, Ele também pode restaurar o fervor no nosso coração. E qual é a promessa? Veja o verso 21, ao vencedor, dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, como eu venci e sentei com meu Pai no seu trono. Para uma igreja que dava tanta importância a dinheiro, a prestígio, a status, a poder, Jesus disse: eu tenho coisa melhor, eu tenho o trono. Mas quem se assentará publicamente com ele no trono? Quem assentou-se com ele intimamente à mesa. E Jesus termina a carta assim: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Meus amados, eu tive o privilégio de, em 2011, visitar estas 7 igrejas. Eu confesso, presbítero Josimar, que eu algumas vezes cheguei às lágrimas, porque estas 7 igrejas da Ásia estão literalmente mortas. O que você vê hoje lá são escombros, pedras reviradas, e uma vaga lembrança de uma igreja que existiu no passado. Onde estavam essas igrejas, hoje não tem 1% sequer de cristãos. E a pergunta a ser feita é essa: por que é que essas igrejas morreram? E a resposta é: porque elas não ouviram o que o Espírito Santo disse a elas. Esse ano nós comemoraremos 506 anos de reforma protestante. E no dia que nós fizemos 500 anos, eu estava lá na Alemanha. E a Europa não tem o que comemorar. As igrejas na Europa estão literalmente morrendo, devastadas pelo liberalismo teológico, templos vazios. A Europa hoje vive o que se chama de pós-cristianismo, dominada pelo secularismo. Os púlpitos não são trincheiras da verdade mais. E sabem por que as igrejas na Europa estão morrendo, irmãos? Porque elas não têm ouvido o que o Espírito Santo diz a elas. Olha a América, onde as grandes denominações, ou as denominações históricas todas, perdem milhares e milhares de membros todos os anos, todos os anos, todos os anos. Seminários que um dia formaram pastores, missionários, teólogos, hoje tomados pelo liberalismo. Fui visitar Princeton,
onde estudou o nosso missionário pioneiro Ashbel Green Simonton. E eu fiquei chocado com os livros expostos que deveriam ser estudados naquele ano pelos alunos. E eu examinei, não tinha um livro sequer de linha ortodoxa. Ao contrário, uma teóloga americana criticando a igreja brasileira por não considerar o candomblé uma vertente legítima do cristianismo. Sabe por que as igrejas estão morrendo na América, irmãos? Porque elas não têm ouvido o que o Espírito Santo diz a elas. Agora olha para o Brasil. Olha para o Brasil. Nós temos denominações inteiras no Brasil que já se renderam ao liberalismo. Estão dando marcha ré, estão murchando, desidratando. Olha para o Brasil. E vocês verão que há igrejas que se renderam ao liberalismo. E me permita dizer isso: qualquer igreja que subscrever o liberalismo, assina no mesmo dia o seu atestado de óbito. Você nunca viu uma igreja liberal crescendo, você nunca viu uma igreja liberal fazendo missões, você nunca viu uma igreja liberal experimentando avivamento. Olha para o Brasil, e você vai ver mega igrejas, mega templos, multidões, mas não tem evangelho. Mas não se prega sobre a graça, não se prega sobre a cruz, não se prega sobre Cristo, não se prega sobre justificação pela fé, não se prega sobre as glórias do céu. E onde não tem evangelho, não tem o Deus da palavra. Olha para o Brasil, e vocês verão igrejas ortodoxas, mas muitas com o coração seco, com os olhos enxutos, sem fervor espiritual. Nós precisamos do sopro do Espírito. Nós precisamos da chuva restauradora da graça. Nós precisamos de uma poderosa visitação de Deus. Nós precisamos de um poderoso avivamento espiritual. Que neste congresso, das crianças aos mais experimentados na vida, possam se colocar nas mãos de Deus, para serem vasos cheios do Espírito Santo de Deus. Vocês saírem deste congresso inflamados pelo fogo do Espírito Santo de Deus, para o louvor da própria glória daquele que é a razão da nossa vida. Amém. Palavra da Verdade, com Hernandes Dias Lopes. Palavra da Verdade, com Hernandes Dias Lopes. Essa conferência é sobre a presença de Deus. E eu quero ler com você o texto de Apocalipse, capítulo 1, versículos 5 a 18. Abra sua Bíblia comigo. Apocalipse capítulo 1, 5 a 18. Lido o texto, por favor, não feche a sua Bíblia. Eu preciso que você acompanhe comigo a exposição do texto. Eu estou seguindo a versão revista e atualizada, e nessa versão está escrito o seguinte: e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra, àquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai, a Ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Eis que vem com as nuvens, e todo olho verá, até quantos o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, certamente. Amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é e que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança,
Em Jesus achei-me na ilha chamada Patmos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Achei-me espírito no dia do Senhor e ouvi por detrás de mim grande voz como de trombeta dizendo: o que vês, escreve em livro e manda às 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para ver quem falava comigo, e voltado vi 7 candeeiros de ouro, e no meio dos candeeiros um semelhante a filho de homem, com vestes talares e cingido à altura do peito com uma cinta de ouro. A sua cabeça e cabelos eram brancos como a alva lã, como neve, os olhos como chamas de fogo, os pés semelhante ao bronze polido, como que refinado na fornalha, a voz como voz de muitas águas. Tinha na mão direita 7 estrelas, e da boca saía-lhe uma afiada espada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Quando o vi, caí a seus pés como morto. Porém ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último, e aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Amém. Desde que Jesus, o Filho de Deus, nasceu em Belém da Judéia, as nuvens escuras, cinzentas, de tempos difíceis, raiavam no horizonte do povo de Deus. Quando Jesus nasceu, quem governava o Império Romano era César Augusto, que governou do ano 27 a.C. ao ano 14 depois de Cristo. Quando Jesus começa o seu ministério, morre na cruz e ressuscita, quem governa o Império Romano é o seu afilhado, aquele que poderíamos chamar de filho adotivo, Tibério César, que governa do ano 14 ao ano 37, que é sucedido por um dos homens mais cruéis da história, chamado Calígula, que governa do ano 37 ao ano 41, que é sucedido por Cláudio, aqui já mencionado no culto, que governou do ano 41 ao ano 54, período que houve uma grande fome no mundo. E conforme Atos 18, versículo 2, nesse tempo os judeus foram expulsos de Roma, provocando uma grande pobreza na Judéia, fato que levou Paulo a levantar uma oferta, uma coleta entre as igrejas gentílicas para assistir os pobres da Judéia. Cláudio foi sucedido por Nero, um homem perverso, que mandou matar sua própria mãe, que governa de 54 a 68, quando Roma, a capital do império, é incendiada, no dia 17 de julho do ano 64. Ele é sucedido por Vespasiano, que governa de 69 a 79. Esse é o imperador que vai construir o Coliseu Romano, e numa festa de inauguração de 100 dias, cerca de 10.000 crentes são mortos com requinte de crueldade. Nesse mesmo período, no ano 70, quando o Coliseu Romano é inaugurado, Tito Flávio tomava Jerusalém, destruía Jerusalém, arrasava o templo de Jerusalém e promovia a maior diáspora dos judeus de todos os tempos, desde o ano 70 até 14 de maio de 1948. É sucedido por Tito Flávio, que governa de 79 a 81, o homem que destruíra Jerusalém. Mas agora, de 81 a 96, assume o governo de Roma Domiciano, chamado de segundo Nero, ou Nero Redivivo, pela maneira tão truculenta como ele perseguiu a igreja de Deus. É este imperador que deporta o apóstolo João, então pastor em Éfeso, Ásia Menor, para uma colônia penal, para uma ilha vulcânica do mar Egeu, conhecida como a ilha de Patmos. Vale destacar que a essas alturas,
todos os apóstolos de Jesus já estavam mortos, e mortos pelo viés do martírio. João era o último representante do colégio apostólico. A igreja estava sendo massacrada, os crentes estavam sendo queimados vivos, os crentes estavam sendo crucificados, os crentes estavam sendo jogados às feras, os crentes estavam sendo mortos pelas espadas dos gladiadores, um banho de sangue. Certamente, a intenção do imperador Domiciano era calar a voz do último apóstolo de Jesus, isolando-o naquela ilha vulcânica, naquela colônia penal, e jogaram uma pá de cal na igreja tão sofrida. Porém, quando todas as portas para João estavam fechadas na terra, o próprio Deus abriu-lhe uma porta no céu, e disse para ele: sobe para aqui, e eu te mostrarei não as coisas que talvez aconteçam, não as coisas que podem acontecer, eu te mostrarei as coisas que devem acontecer. Quem está no trono, quem tem o controle da história, não são os poderosos deste mundo, é o Deus Todo-Poderoso. Era um dia de domingo, era o dia do Senhor, quando João escuta atrás dele uma voz como de trombeta dizendo: o que vês, escreve em livro e manda às 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Quando ele se volta para ver quem falava com ele, ele não vê quem falava com ele, ele vê as 7 igrejas, e no meio das igrejas um semelhante a Filho do Homem. Ele vê Jesus. E quem é esse Jesus? Esse Jesus é o centro da própria Bíblia, da própria Escritura. Ele é tudo no Antigo Testamento. Ele é a semente da mulher, ele é o descendente de Abraão, ele é o cordeiro da Páscoa, ele é a coluna de nuvem, ele é a coluna de fogo, ele é o maná que caía do céu, ele é a água que brotava da rocha, ele é representado pelo tabernáculo, ele é representado pela arca da aliança, ele é representado pelo templo, ele é representado pelas festas, ele é representado pelos sacrifícios, ele é representado pelo sábado. Tudo era sombra dele. Ele é a realidade, ele é tudo no Antigo Testamento. Quem é esse Jesus? Ele também é tudo no Novo Testamento. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele é o Verbo que se fez carne. Ele é o Cordeiro que foi morto, mas está vivo pelos séculos dos séculos, e tem as chaves da morte e do inferno. Ele é o Rei dos Reis, Ele é o Senhor dos Senhores, Ele é o Alfa, Ele é o Ômega, Ele é o princípio, Ele é o fim. Quem é esse Jesus que se revela a João na ilha de Pátimos? Eu gostaria de observar o texto lido com vocês e extrair daqui 3 lições. A primeira delas é a glória incomparável da pessoa de Jesus. A segunda lição é a glória incomparável da obra de Jesus. E a terceira lição, a terceira parte desta mensagem: quais as implicações dessas 2 verdades anteriores. Então vejamos quem é esse Jesus que João vê. Em primeiro lugar, confira comigo o versículo 13. E vi no meio dos candeeiros um semelhante a filho de homem, com vestes talares, cingidos à altura do peito, com a cinta de ouro. A primeira coisa que ele nota é que este Jesus é onipresente. Ele está em Éfeso, ele está em Esmirna, ele está em Pérgamo, ele está em Tiatira, ele está em Sardes, ele está em Filadélfia, ele está em Laodiceia ao mesmo tempo. Ele está aqui no templo da Lagoinha de Campinas nesta noite. Ele está no Japão, ele está na Coreia, ele está nos Estados Unidos, ele está no Canadá, ele está na África, ele está na Ásia, ele está na Europa, ele está na América, ele está na América do Sul, ele está na América Central, ele está na Oceania, ele está em toda parte ao mesmo tempo. Ele é onisciente. Eu não tenho dúvidas de que esta reunião é tão relevante, não é porque nós estamos num lugar agradável. Essa reunião é tão importante, não é porque temos músicos de qualidades excelentes. Essa reunião é tão agradável, não é porque temos pessoas tão simpáticas e carinhosas. Essa reunião é tão importante porque Jesus está aqui nesta noite.
É a presença dEle, e é na presença dEle que nós encontramos razão para estarmos reunidos nesta noite. Segundo lugar, quem é esse Jesus? Versículo 14 diz: a sua cabeça e cabelos eram brancos como a alva lã, como neve. Isso significa que Ele é eterno. Isso é um símbolo. Ele existe antes da criação do mundo. Ele é Deus Pai, Ele é Deus Filho, Ele é Deus Espírito Santo, antes que o universo fosse criado. Ele não precisou criar o universo para ser Deus, já o era antes da criação. Ele não deriva a glória da criação para ser Deus, porque já era Deus glorioso e completo em si mesmo antes do universo ser criado, muito embora o universo é um palco da glória de Deus. Ele não foi criado, Ele é o Criador. Ele não passou a existir, Ele é o Pai da eternidade. Terceiro lugar, versículo 14 diz: os olhos são como chamas de fogo. Isso fala que Ele é onisciente. Ele tudo vê e a todos sonda. Na medida que Ele vai caminhando entre as igrejas, Ele vai repetindo o mesmo estribilho: eu conheço, eu conheço, eu conheço, eu conheço, eu conheço, eu conheço, eu conheço. Ele conhece as nossas obras, Ele conhece as nossas angústias, Ele conhece o lugar onde nós habitamos, Ele conhece o seu nome, Ele conhece a sua história, Ele conhece as suas dores, Ele conhece as suas lágrimas, Ele conhece os seus gemidos, Ele conhece os seus traumas, Ele conhece os seus recalques, Ele conhece as suas lágrimas, Ele conhece os gemidos abafados da sua alma, Ele sabe tudo a seu respeito, e apesar disso Ele ama você. Quarto lugar, o versículo de número 15 diz que os seus pés são semelhantes ao bronze polido, como refinado numa fornalha. Essa figura retrata que Ele é onipotente. Ninguém pode detê-lo, ninguém pode ameaçá-lo, ninguém pode intimidá-lo, ninguém pode derrotá-lo, ninguém pode diminuí-lo. Os homens tentam com empáfia atacar Jesus, zombar de Jesus, escarnecer de Jesus, mas Ele está no trono. Ele lá de cima ri ao ver a tolice dos homens. É Ele quem dá vida, é Ele quem tira a vida, é Ele quem exalta, é Ele quem rebaixa, é Ele quem coloca no trono, é Ele quem faz descer do trono. Ele é Deus. Eu não sei se vocês perceberam, este ano as festividades do carnaval, na sua vasta maioria, adotou como tema fazer uma apologia do diabo. E em muitos lugares o nome de Jesus foi escarnecido, zombado. E muita gente tolamente pensa que Jesus pode ser derrotado ou diminuído, ou que vai ficar colocado contra a parede. Impossível. O nosso Deus é o Todo-Poderoso Deus. Nada nem ninguém pode detê-lo, nada nem ninguém pode derrotá-lo. Ele está no trono, Ele reina, Ele governa, Ele venceu para abrir os 7 selos do livro. Ele quem vai conduzir a história à sua consumação final, e no final é a vitória retumbante de Cristo e da sua igreja. Ele é onipotente. Mas o verso 15 diz que a voz é como voz de muitas águas. Sabe o que significa isso? Ele é irresistível. Ele deu uma ordem e o universo surgiu. Do nada, Ele tudo fez pela palavra do seu poder. Ele dá uma ordem e o sol para. Ele dá uma ordem e cada estrela aparece pela chamada do nome.
Ele dá uma ordem e o vento cessa. Ele dá uma ordem e o mar se acalma. Ele dá uma ordem e a doença tem que acabar. Ele dá uma ordem e os demônios têm que bater em retirada. Ele dá uma ordem e os anjos saem para obedecê-lo. A sua voz é poderosa, a sua voz despede chama de fogo, a sua voz faz tremer o deserto, a sua voz despedaça os cedros do Líbano, e a sua voz está ecoando aqui nesta noite. Mas notem comigo o versículo 16: tinha na mão direita 7 estrelas, e da boca saía-lhe uma afiada espada de 2 gumes. Sabe o que significa isso? Ele é vitorioso. O que eu acho curioso é que na batalha final, que de forma emblemática a Bíblia chama Batalha do Armagedon, alguns pensam que o que vai ter lá vai ser uma conflagração de exércitos poderosos, de armas em punho, com canhões, com fuzis, com tanques de guerra, com armas atômicas, com bombas nucleares, com armas químicas. A única arma que será acionada é a espada que sai da boca do Senhor Jesus. A Bíblia diz que ele vai matar o anticristo com o sopro da sua boca, no poder da sua parousia. E ele vem em glória, e ele vem em majestade, e diz a Bíblia que ele vai colocar todos os seus inimigos debaixo dos seus pés. Ninguém pode resisti-lo. É o poder da sua palavra. Mas notem comigo o versículo de número 16, que diz que o seu rosto brilhava como o sol na sua força. Ele é glorioso. O Cristo que João vê agora não é aquele Cristo suando sangue do Getsemane. O Cristo que João vê agora não é aquele Cristo cuspido e esbordoado do sinédrio judaico. O Cristo que João vê agora não é aquele Cristo vilipendiado e espancado do pretório romano. O Cristo que João vê agora não é o Cristo que caminha trôpego e zangue pelas ruas apinhadas de Jerusalém, sob os apupos e vaias de uma multidão ensandecida. O Cristo que João vê agora não é aquele Cristo preso no lenho maldito. O Cristo que João vê agora é o Cristo vencedor, é o Cristo vitorioso, é o Cristo glorioso, cujo rosto brilha como o sol na sua força. É na presença desse Cristo que nós adoramos nesta noite. Ele está aqui, e Ele é a razão da nossa vida. O resultado, confira comigo, está aí no versículo 17: quando o vi, caí a seus pés como morto, porém ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: não tenhas medo, não temas, eu sou o primeiro e o último, e aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Nós não viemos aqui hoje adorar o Cristo que esteve vivo e está morto. Nós viemos aqui hoje adorar o Cristo que esteve morto, mas está vivo pelos séculos dos séculos. Como já foi afirmado nesse culto, a cruz está vazia, o túmulo está vazio, mas Ele está no trono, Ele está sentado no trono, e Ele tem as rédeas da história em suas mãos. Mas o Cristo que está aqui hoje é o Cristo restaurador, que está dizendo para você e para mim: não fica com medo não. O mundo está aí em convulsão, no estertor da morte, posto no maligno, caminhando célere para a perdição, furioso, cruel. Não tenha medo não. Sabe por quê, João? Porque eu sou o primeiro, eu sou o último, eu estou lá na frente também. E tem mais, João: eu estive morto, mas estou vivo pelos séculos dos séculos, e eu tenho as chaves da morte e do inferno. Quem tem a chave tem o poder, quem tem a chave tem a autoridade, e é Jesus quem tem poder, e é Jesus quem tem a autoridade. Ele manda no céu, Ele manda na terra, Ele manda no inferno. Quem tem a chave da morte e do inferno não é o diabo, é o Senhor Jesus Cristo. Louvado seja o seu nome. A sua pessoa é gloriosa. Esse é o primeiro ponto que nós estamos a destacar.
Vamos ao segundo ponto da mensagem: a glória incomparável da sua obra. E eu destaco 4 verdades. A primeira delas está no verso 5, que está escrito assim: àquele que nos ama. A primeira coisa que eu destaco é que Jesus, esse Jesus, agora descrito, ama você. Os nossos irmãos da Inglaterra, do século 17, perguntavam assim: achas pouco os seres amado por Deus? Entender isso cura qualquer complexo de inferioridade. Entender isso resolve o problema de autoestima achatada. Agora, note, Ele não ama você porque viu em você virtudes para ser amado. A causa do amor de Deus por você, de Jesus por você, não está em você, está nele mesmo. Sabe o que me impressiona? É que às vezes nós amamos porque não conhecemos. Se as pessoas nos conhecessem como Deus nos conhece, talvez sairiam horrorizadas. Às vezes as pessoas amam não quem nós somos, mas quem nós aparentamos ser. Mas apesar de nos amar, nos conhecer mais do que nós nos conhecemos, Ele nos ama. Ele nos ama, diz a palavra de Deus, e nos amou quando nós éramos fracos, ímpios, pecadores e inimigos. Ele não nos ama por causa dos nossos méritos, mas apesar dos nossos deméritos. Ele não nos ama por causa das nossas virtudes, mas apesar dos nossos pecados. Ele nos ama com amor eterno e nos atrai para Ele com cordas de amor. Ele nos ama com amor perseverante. Ele nos ama com amor sacrificial. Ele não escreveu nas nuvens em letras de fogo: eu te amo. Ele esculpiu na cruz do Calvário: eu te amo. A segunda obra está aí no versículo 5 ainda. Está escrito: e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados. Primeiro, Ele ama você. Segundo, Ele morreu por você. E talvez é importante esclarecer: Ele não morreu como um mártir. Não. Ele não morreu naquela cruz porque sucumbiu ao poder de Roma. Ele não morreu naquela cruz porque foi vítima de uma trama do Sinédrio. Ele não morreu naquela cruz porque covardemente Pilatos o sentenciou à morte. Ele não morreu naquela cruz porque Judas Iscariotes, por ganância, o traiu. Ele não morreu naquela cruz porque covardemente Pedro negou. Ele não morreu naquela cruz porque os soldados cruelmente o pregaram naquele lenho. Ele morreu naquela cruz porque o Pai o entregou por amor. Ele morreu naquela cruz porque voluntariamente deu a si mesmo por você. A Bíblia diz que Ele não levou em conta a ignomínia, a vergonha da cruz, pela alegria que Ele estava proposta, a alegria de morrer por você e de dar a você a vida eterna. Agora notem, já foi dito aqui, nós somos pecadores. Não há justo nenhum sequer. Nós não podemos resolver o nosso próprio problema. Nós não podemos limpar a nós mesmos. Nós não podemos mudar o nosso coração. Nós não podemos nos libertar dos nossos pecados. Mas Jesus morreu para que com o seu sangue você fosse liberto dos seus pecados. Jesus está aqui nesta noite e Ele é poderoso para quebrar as algemas invisíveis que prendem você do pecado, do vício, dos maus hábitos, das mazelas da sua vida. Hoje Jesus está aqui para tornar você verdadeiramente livre. Terceira obra, confira comigo o versículo 6.
e nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai. Entendamos isto. No Antigo Testamento, você sabe disso, nenhum sacerdote podia ser rei, nenhum rei podia ser sacerdote. O rei Uzias, que governou 52 anos, já no final do seu reinado, tomado de soberba, quis ocupar a função de sacerdote e ficou leproso. A única pessoa que ocupou essa função dupla de sacerdote e rei foi Jesus Cristo de Nazaré. E agora, morrendo por nós, o véu do templo sendo rasgado de alto a baixo, você e eu fomos constituídos por Ele como reis e como sacerdotes. Você não precisa de intermediário para chegar a Deus. Você pode falar com Ele em qualquer lugar, a qualquer hora, sob qualquer circunstância. Eu quero lhe dizer nesta noite que corre em suas veias mais do que sangue azul. Você é filho do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores. Você é sacerdote, você é rei, você é filho do Altíssimo. Mas em último lugar, quarto lugar, primeiro, Ele ama você. Segundo, Ele morreu por você. Terceiro, Ele exaltou você, colocando você numa posição de rei e sacerdote. Você já está sentado com Ele nas regiões celestes, acima de todo principado e potestade. Mas em quarto lugar, Ele voltará para você. Olha o versículo 7 comigo. Está escrito: eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá, até quantos o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, certamente. Amém. Ele voltará. Esse é o pináculo da nossa fé, essa é a acrópole da nossa esperança, esse é o apogeu da nossa confiança, essa é a consumação da história. Jesus voltará, e Ele voltará pessoalmente, Ele voltará visivelmente, Ele voltará audivelmente, Ele voltará repentinamente, Ele voltará inesperadamente, Ele voltará inescapavelmente, Ele voltará vitoriosamente. Louvado seja o seu nome. Ele ama você, Ele morreu por você, Ele exaltou você, e Ele voltará para você. Bom, agora vamos ao terceiro e último ponto da mensagem. Quais são as implicações dessas duas verdades aqui enfatizadas? Primeira implicação: em virtude disso você não precisa ter medo da vida. Tem muita gente com medo da vida, tem muita gente flertando com a morte, tem muita gente pensando em suicídio, tem muita gente saltando nos braços da morte, tem muita gente com medo de enfrentar a vida, porque a providência é carrancuda, porque a circunstância é difícil. Eu fico imaginando o cenário de João. Os seus irmãos estão sendo crucificados, os seus irmãos estão sendo queimados vivos, os seus irmãos estão sendo jogados às feras, os crentes estão sendo perseguidos por todo lado. O próprio João, na velhice, é banido para uma colônia penal. O cenário é cinzento, a circunstância é medonha. Talvez você olhe para o Brasil e você não vê saída, e você não vê perspectiva, e você não tem esperança de mudança. O mecanismo é pesado, o esquema é doloroso, o futuro parece sombrio. Mas quando João olha para essa cena, foi Domiciano quem o mandou para aquela colônia penal. Mas quando ele olha com os olhos da fé, ele faz uma outra declaração, no capítulo 1, versículo 9, ele está nessa ilha por causa da palavra de Deus e do testemunho do Senhor Jesus. Aquilo que os homens planejaram ser o seu fim, foi o começo da esperança para a igreja de Deus. Quando as portas se fecharam para ele na terra,
Deus abriu-lhe uma porta no céu. Eu quero dizer para você que não importa o que virá amanhã, não importa que partido político vai governar, não importa quem vai estar no controle das rédeas políticas da nação, ou do poder judiciário, ou do poder legislativo, ou das conjunturas econômicas dessa nação, o nosso Deus continua no trono, e Ele quem vai governar a sua vida. Segundo lugar, segunda implicação, você não precisa ter medo da morte. Jesus disse para João na ilha de Patmos: não temas, eu sou o primeiro, eu sou o último. Eis que eu estive morto, mas eu estou vivo pelos séculos dos séculos. Eu quero dizer para você que a morte agora não é mais aquele rei dos terrores, porque Jesus arrancou o aguilhão da morte. Se a morte até então era o rei dos terrores, Jesus é o rei dos reis. E Ele entrou nas entranhas da morte, Ele arrancou o aguilhão da morte, Ele matou a morte, e Ele ressuscitou, inaugurando a imortalidade, e Ele é a ressurreição e a vida, e se você nele crê, você nunca morrerá eternamente, você já passou da morte para a vida. A morte não tem a última palavra, o túmulo não é o nosso último endereço. Para nós agora, viver é Cristo e morrer é lucro, porque é partir para estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Terceiro, você então não precisa ter medo do futuro desconhecido. Eu explico isso aqui melhor. Todos nós crentes no Senhor Jesus Cristo temos garantido o nosso futuro final. Sabemos que Jesus voltará, que os mortos vão ressuscitar, que vamos ter um corpo imortal, incorruptível, glorioso, poderoso, espiritual, celestial, semelhante ao corpo da glória do Senhor Jesus. Sabemos que vamos desfrutar da bem-aventurança eterna, isso está garantido, está seguro. Mas nem eu nem você sabemos o que vai nos acontecer amanhã. Nós não enxergamos no escuro, nós não enxergamos na curva, nós não podemos garantir se no próximo culto que esta igreja vai celebrar, se todas as pessoas que estão neste auditório vão estar vivas. Eu não sei se estarei vivo amanhã, nem você também. Mas você não precisa ter medo desse amanhã, desse futuro que você não conhece, porque quando João é convidado a subir, a palavra foi essa: eu te mostrarei as coisas que devem acontecer, não que talvez aconteçam. Seu futuro está nas mãos de Deus, não importa o que venha, o seu futuro está nas mãos de Deus. Os apóstolos entenderam isso ao dizer: se vivemos, para o Senhor vivemos, se morremos, para o Senhor morremos, quer pois vivamos, quer pois morramos, nós somos do Senhor. Nem a morte, nem a vida pode nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Então você tem garantia, você tem segurança. Ninguém vai arrancar você dos braços de Jesus, nada vai separar você do amor de Deus. A sua vida não está ao léu, jogada como uma lasca de lenha, jogada de um lado para o outro ao sabor das circunstâncias. A sua vida está segura nas mãos daquele que é o Todo-Poderoso Deus. Enquanto você caminha, você tem dois guarda-costas que nunca largam você, da hora que você acorda, a hora que você vai deitar. É a bondade e a misericórdia de Deus que vão seguir você todos os dias da sua vida, e quando a jornada terminar, você vai habitar com o Senhor para todo sempre. Mas finalmente, em quarto e último lugar, você não precisa ter medo da eternidade. Jesus disse para João: eis que eu estou vivo pelos séculos dos séculos. Quando se passar 1000 anos, quando se passar 1 milhão de anos, quando se passar 1 bilhão de anos,
quando os milênios rolarem na eternidade insondável, Ele estará lá com você. E Ele será o seu prazer, a sua alegria, a sua herança. Você vai vê-lo face a face, você vai servi-lo, você vai reinar com Ele, você vai se deleitar nele. E não há outro em quem você tenha na terra, não há outro em quem você tenha no céu. Ele é tudo em todos. Você não precisa ter medo, porque lá na eternidade insondável, Ele estará lá com você, e você habitará com Ele, reinará com Ele. Diz o texto, que quando João vê Jesus nesta glória, ele cai como morto aos seus pés. Sempre que alguém viu a glória manifesta de Deus, ficou profundamente tocado, quebrantado. Este Jesus está aqui hoje. Qual vai ser a sua atitude em relação a Ele? Curvar-se, render-se, prostrar-se, é reconhecer que Ele é tudo na sua vida? Feche os seus olhos por um momento. Assim como Jesus estava andando no meio das 7 igrejas, sondando as igrejas, exortando as igrejas, consolando as igrejas, restaurando as igrejas, fazendo promessa às igrejas, Ele está andando aqui nesta igreja, nesta noite. Ele ama você, Ele morreu por você, Ele colocou você numa posição de destaque. Você é rei, você é sacerdote. Breve, muito breve, Ele voltará para você. A partir de agora você não precisa ter medo da vida, nem da morte, nem do desconhecido, nem da eternidade. Ele está aqui, poderoso para salvar, poderoso para libertar, poderoso para perdoar, poderoso para restaurar, poderoso para fazer tudo novo na sua história. Senhor Deus, eu te peço que tu apliques esta palavra ao coração de todas as pessoas que entraram nesta casa, e de todas aquelas que estão acompanhando virtualmente este culto. Temos plena consciência de que só podemos falar aos ouvidos. Só o teu Espírito pode falar aos corações. Ah, Senhor, que o teu Espírito agora tire o tampão dos ouvidos, que o teu Espírito tire agora a venda dos olhos, que o teu Espírito tire agora o coração de pedra e dê um coração de carne, que o teu Espírito aplique esta palavra a todos nós, para que os nossos olhos vejam a grandeza incomparável de Jesus, a riqueza insondável da sua obra por nós, e que implicações tem isso agora para a nossa vida. Glorifica o teu próprio nome nesta noite, exalta entre nós o teu santo servo Jesus, traz glória ao teu nome, salvação na terra e edificação para a tua igreja, em nome de Jesus, amém. Palavra da Verdade, com Hernandes Dias Lopes.